Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque e hoje eu trouxe aqui, ela é empresária hoje, mas já foi sindicalista, olha que coisa. Então, para que você tenha ideia, o assunto que vamos discutir no programa de hoje ele é bastante polêmico. Hoje, algumas centrais sindicais estão preocupadas com o futuro. Agora, a pergunta é, a terceirização, ela tem uma influência para o sindicato ou para o trabalhador? Quem sai ganhando, quem sai perdendo? Sheila e Margote, tudo bem? Eu bem, Geraldo, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Então, e as crianças? Estão ótimas, graças a Deus. Chegando atrasado na escola? Sempre. Meu Deus, eu falei para esse pai, chega na hora, né? Dá uma bronca nesse pai. Pelo amor de Deus. Você que já foi do sindicato, agora você é empresária, então você já esteve do lado do sindicato e agora você é empresária. O que falar? Pois é, eu até falei, quando você falou, vamos conversar sobre isso, eu falei assim, bom, interessante, porque realmente é um tema para mim hoje, eu posso dizer assim que eu tenho visto, eu falo que eu já participei dos lados da moeda, que a moeda tem 3 lados. Sim. Né? Eu falo, tem a circunferência também. Então, quer dizer, eu já fui empregada, eu já fui sindicalista, hoje eu sou empresária. E eu posso dizer que durante esse período de 20 anos, nós temos a mesma legislação trabalhista. Ela não mudou nada. Com certeza. Né? Várias coisas se atualizaram, várias coisas aconteceram, várias categorias conseguiram conquistas diferenciadas, mas a própria CLT, a nossa legislação trabalhista, ela não teve mudança alguma. Não teve uma renovação. Não teve uma renovação, a não ser nas questões processuais aí de prazos que os advogados têm que cumprir. Sim. É o que a gente percebe que aconteceu. Mas no contexto empregador-empregado, isso não teve nenhuma mudança. Eu não vejo como nenhuma mudança. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ser empresária e comecei a ver as dificuldades e sentir as dificuldades também que passa o empresário. Porque, vê só, a gente tem uma legislação hoje trabalhista que ela trata por igual o pequeno empresário, o médio empresário e o grande empresário. Então, você imagina que uma empresa pequena que fature hoje em torno de 50 mil, se calhar dela ter naquele mês 2 recursos trabalhistas, ela tem que estar desembolsando no mínimo 14 mil reais para poder fazer esses recursos. Então, assim, eu tenho uma certa restrição a como é que a gente funciona isso. E aí você vai vendo que várias empresas, você consultar aí na questão do Sebrae, muitas empresas não duram 2 anos. Sim. Não é? Então você vai vendo que assim, a pequena empresa, a média empresa, ela vai ter ela tem que acompanhar o mesmo padrão de legislação trabalhista. Né? Tá os mesmos direitos, os mesmos prazos. Às vezes uma rescisão de contrato de um funcionário com muito tempo de casa, ele pode sair um valor muito alto e a empresa, uma média empresa, não tem condições de arcar com aquele prazo de pagamento de 10 dias e a gente não tem uma questão de uma possibilidade de parcelamento. Eu acho que antes da gente chegar na questão da terceirização, que eu vejo assim como uma precarização de direitos, a gente já tinha que ter pensado em reformular essa CLT. Mas tudo bem, mas a CLT não houve isso, né? Não houve essa reforma. Isso. Mas a preocupação hoje, por exemplo, o senador Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, diz que a terceirização não passa no Senado. É uma briga do PMDB. Na Câmara dos Deputados, o Cunha avisou que passa, né? E a presidente da República disse que veta. A Ciesp está veiculando em rede nacional uma peça publicitária onde o seu presidente está dizendo a importância da terceirização. Ou seja, se encontrou uma brecha na legislação para criar esse mecanismo, para reduzir o tamanho dos encargos trabalhistas que o empresariado tem, quando ele contrata direto, está claro isso. Sim. Não é verdade, Chico? Sim, claro. Porque quando você contrata direto, você tem um encargo. Quando você terceiriza, você tem outro tipo de encargo. Deixa eu te fazer uma colocação. Na época do Sindicato dos Bancários, nós dizíamos assim, e acho que ainda acredito que continue sendo o discurso dos bancários também. Quem trabalha em banco bancário E não é bem assim. O vigilante, ele é terceirizado, né? Por uma outra empresa, a tia da copa da cozinha que serve o café lá também é terceirizada, o pessoal da limpeza outro sindicato.
É outro sindicato, são outras categorias dentro de um mesmo serviço, de uma mesma empresa, não é verdade? Sim. Existem duas vertentes nessa questão da discussão da terceirização que eu tenho acompanhado. A questão que a força sindical traz é que, na realidade, iria a terceirização regulamentar o que já de fato existe. Sim. Eu acho que tem ali tem uma verdade nisso. Será que não é briga? Não dá para você dizer que a terceirização não existe hoje no país. Com certeza, já existe. Ela já existe. Já existe. Porque muita gente compra hoje, as cooperativas, elas, na verdade, elas já terceirizam essa mão de obra há muitos anos. Agora, você está regularizando aquilo que já existe. Exatamente. Olha só, hoje você contrata qualquer tipo de profissional por uma cooperativa. Sim. Tá certo? Ele vai desempenhar na sua empresa tudo aquilo que você necessita. Sim. E o teu contrato não é com ele. É com a cooperativa. É com a cooperativa. Então, eu acho que hoje, a preocupação dos sindicatos, você que fez parte do sindicato, não é com a terceirização. Sabe, ele vai perder esse funcionário. E a representatividade também. Exatamente. Vão surgir outros sindicatos, outras centrais, e a briga do sindicato hoje é perder uma fatia que ele já tem em mão. Porque você tem 100 pessoas no sindicato, no seu sindicato, aí você perde 30 para um sindicato da terceirização, você vai perder não só a quantidade, mas força política. Vamos supor também um assunto, por exemplo, dentro do sindicato, hoje dentro da minha empresa eu tenho pintor, eu tenho preparador, eu tenho o ajudante geral, enfim. Todos hoje eles são associados ao Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, ok? Correto. Ok. A partir da terceirização acontece o quê? Sai do Sindicato dos Metalúrgicos. Sai do Sindicato dos Metalúrgicos. O pintor, ele pode ter uma cooperativa só de pintor, sim, ok? Sim, o preparador só uma de preparador. E aí é isso tudo. Então, eu também concordo com você quando você diz, existe não só uma questão, a preocupação dos sindicatos, sim, ela tem que ser dita, que ela existe na questão da preocupação dos direitos do trabalhador, sim. Mas existe também uma preocupação, enquanto entidade, que vai perdendo representação, né? Sim. A gente sabe que isso é uma questão delicada, porque assim, em questão de representação, a gente sabe que forte só é um sindicato quando ele tem uma estrutura e ele tem uma representação. Então, realmente é uma preocupação cabível dos sindicatos, né? A partir do momento que ele perde a representação, ele perde o poder de negociação com o patrão. Isso é fato. Estou conversando com Shirley Margotti ou Margotti? Margotti. É italiano? Italiano. Olha que torce pelo Juventus lá, né? Não, eu torço bem pro Corinthians. É bom você mudar de time. Não. E o esposo? São Paulino. Que coisa, hein? E o Davi, ele fala assim, não, mas não conta... Vou abrir um parênteses aqui pro esporte. Como é que foi essa semana em casa? Então, o meu filho acredita que o Corinthians ganhou. Ele tem 5 anos e aí ele tinha visto a vitória dos dias atrás e ele, na cabeça dele, ele tá que o Corinthians ganhou, então eu tô conseguindo mantê-lo. Mas assim, no guarda-roupa ele tem uma camisa do São Paulo e uma do Corinthians. Então, quando ele quer agradar a mãe, ele põe Corinthians. O dia que ele quer agradar o pai, ele põe São Paulo. Mas ele fica falando para um e para o outro assim, ó, não fala para minha mãe, viu, pai? Que eu torço pro São Paulo, senão ela vai ficar triste. Aí chega pra você a mesma coisa. E pra mim a mesma coisa, mãe, ó. Não deixa meu pai chateado, mas eu gosto mesmo do Corinthians. Mas você sabe que o meu filho é corintiano e a esposa São Paulina. Mas o que combinaram antes? Se for menino, eu tenho um neto, ia ser corintiano. Se fosse menina, ele ia deixar que a menina torcesse pelo São Paulo. Ou seja, já ganhou uma disputa. Olha como ele foi inteligente. Sim. A disputa antes. Ganhou a disputa antes, ele já é... Só, já nasceu o corintiano. Se for menino, é um negócio maluco. Eu torço pelo Santos, por uma questão até... eu sou da velha guarda, então eu sou da era Pelé, que a gente viu bom futebol, enfim, que a gente não vê mais hoje, né? Vou fazer um intervalo comercial de 1 minuto, daqui a pouco eu volto a conversar com o Shirley da Master Clean, a referência em funilaria e pintura. Exatamente. Em 1 minuto.